Dando continuidade à explicação da estrutura condicional if na linguagem de programação C++, nós vamos trabalhar agora um exercício para poder demonstrar os conceitos que foram abordados no vídeo anterior. Então, eu sugiro que vocês assistam os vídeos na ordem em que foram estabelecidas no canal. Então, eu criei um problema aqui, uma situação problema, para a partir daí a gente trabalhar a elaboração desse programa. Então, a gente tem aqui, faça um programa que receba 3 notas e calcule e mostre a média aritmética dessas notas. A partir da média, informar ao aluno se ele foi aprovado ou reprovado. E a gente deve considerar que a média para aprovação é 60. Então, primeiro vamos ver algumas definições. Primeiro, a média aritmética é aquela que a gente soma as notas e divide pela quantidade de notas que eu tenho. Outra situação que eu queria trabalhar é porque eu tenho duas condições aqui. Ou o aluno vai ser aprovado ou o aluno vai ser reprovado. Vou estabelecer uma regrinha para poder facilitar. Como a gente vai utilizar a estrutura condicional alinhada, ou seja, um se dentro do outro se, quando a gente tem mais de uma condição, isso a gente vai ver nos vídeos posteriores, então eu já gostaria que a gente começasse a trabalhar essa regrinha. Então, a quantidade de se, ela é um número a menos do que a quantidade de condições que eu tenho. Então, nesse caso aqui, eu tenho duas condições, ou ele vai ser aprovado ou ele vai ser reprovado. Nesse caso, eu tenho a utilização de um se só, como são duas condições, eu vou ter um se. Isso se justifica porque se a gente pensar na estrutura condicional do se, ela tem um então e ela tem um se não. Então, no então seria um aprovado e no outro então seria outro reprovado. Já se a gente tivesse 3 condições, aí nesse caso eu não poderia ter só um se, eu teria mais de um se. E isso considerando a estrutura condicional alinhada, que é a que a gente vai trabalhar. Então, aqui eu criei o algoritmo para a gente partir sempre da estrutura do algoritmo, da lógica. Então, eu tenho aqui declare, eu vou ter 3 variáveis, que é N1, N2 e N3, e eu também vou ter a variável média, todas elas do tipo real. Eu vou ler as variáveis N1, N2 e N3, a média eu não vou ler, porque eu vou calcular, isso também a gente já vem trabalhando. Então, o cálculo da média seria N1 mais N2 mais N3 dividido por 3. Aqui tendo parêntese, para poder primeiro somar a questão da prioridade, para depois dividir. Se eu não tivesse o parêntese, ele estaria dividindo apenas o N3 por 3. Como ele pede para calcular e mostrar a média, então eu vim aqui logo em seguida, depois do cálculo da média, e já mandei escrever. Se eu quisesse ter escrito no final, podia. Depois aqui do fim si, podia também, tá? Mas como eu sugiro, e para que o algoritmo o programa fosse mais eficiente, que fosse realmente escrito aqui. Porque pensem bem, primeiro ele vai dizer aprovado e depois vai mostrar a média. Ou então ele vai dizer reprovado e vai mostrar a média. Então, o ideal mesmo é que a média seja escrita aqui, antes de mostrar o status dele ou a situação dele, sendo aprovado ou não. Então, aqui eu vou tratar a condição, se a média for maior ou igual a 60, então ele vai escrever o quê? Aprovado. Se não, ou seja, se a média não for maior ou igual a 60, ou se a resposta lógica dessa condição aqui for falsa, ele vai escrever o quê? Reprovado. Então, se eu quisesse ter começado o contrário, eu podia? Podia. Se eu quisesse ter colocado se média menor que 60, então escreva reprovado. Se não, escreva aprovado. Tá? Então, tanto faz. Então, aqui eu tenho fim se. Então, observando, se eu fosse colocar naquela sintaxe aqui abaixo, que tem muita gente que gosta de colocar assim, eu particularmente gosto, pro então eu tenho uma linha e pro senão eu tenho uma linha. Nessa situação, a chave que eu mencionei no vídeo superior, ela é opcional, porque ela só é obrigatória quando eu tenho mais de uma linha, pro então ou pro senão. Então, transpondo isso para o algoritmo, para o programa, a gente vai fazer isso junto. Então, aqui a gente já tem a estrutura inicial, que a gente já estava trabalhando, e que eu já expliquei nos vídeos anteriores, o que cada um desses itens aqui. E agora, então, para a gente poder trabalhar, vamos transpor pensando na lógica. Então, eu tenho 4 variáveis, e essas variáveis são todas do tipo real. Então, eu vou colocar aqui float, N1, N2, N3, vírgula, média. Eu tenho 3 variáveis aqui. E agora eu vou fazer a entrada dos dados. Eu vou solicitar a entrada dos dados, que no caso vai ser N1, N2 e N3. Então, eu vou quote, informe a primeira nota. Vou dar aqui um espaço.
Esse espaço aqui é importante, dois pontos ele é opcional, mas eu acho interessante, pensando na interface lá, na disposição das informações. Aqui eu tenho um espaço para essa frase não ficar junto com o número que vai ser digitado. Então, eu tenho ponto e vírgula, vou ter o comando sim, que é o comando de entrada, e aqui nesse caso vai entrar o N1. Então, eu vou copiar aqui só para agilizar. Eu vou ter aqui. Agora, eu só vou mudar os nomes aqui. Informe a segunda. Aqui vai ser o N2. Informe a terceira nota. E aqui vai ser o N3. Então, observe que aqui eu já trabalhei a entrada das 3 informações que eu preciso para executar o processamento e a saída do meu programa. A partir disso, eu vou calcular a média. Então, eu tenho a variável média, recebe. Como eu vou ter que somar as 3 notas primeiro, então eu vou colocar entre parênteses N1 mais N2 mais N3 e depois vou fazer a divisão disso por 3. Como é média aritmética, eu divido, somo as notas e divido pela quantidade de notas que eu tenho. Se eu fosse calcular a média da idade, seria da mesma forma, só não se calcula assim a média ponderada, porque aí eu tenho que considerar os pesos, tá, das notas. Então, nesse caso, ele pediu para escrever a média, então eu coloco a média das notas informadas. É sempre importante, gente, que vocês escrevam informações significativas para o seu usuário. Isso a gente chama de interação humano-computador, porque eu tenho que me preocupar com a forma como eu estou transpondo as informações para o meu usuário. Então, aqui fazendo um retorno aqui, eu estou escrevendo uma frase, né? Aqui eu tenho uma sequência de caracteres, observem que eu coloquei o espaço aqui para o valor que vai ser digitado não ficar junto. Aqui eu tenho uma sequência de caracteres, coloquei esse conector, que é o mesmo símbolo que eu tenho aqui. A partir daí ele faz a junção de caracteres, ele permite fazer a junção numa frase de caracteres. Eu tenho uma variável e em seguida eu tenho outro caractere. Lembrando que esse caractere aqui se refere a pular linha. Então, cada barra N que eu tenho, eu estou pulando uma linha. Agora, eu preciso tomar uma decisão, ou seja, eu preciso ter uma ação a partir de uma estrutura lógica. Considerando que a média para aprovação é maior ou igual a 60, é maior ou igual a 60. Então, agora eu vou trabalhar essa parte aqui no algoritmo, porque além de calcular a média, que era o que a gente já trabalhava no conteúdo anterior, agora eu quero que o meu algoritmo mostre um resultado para ele, eu tome uma ação a partir desse valor que foi calculado. Então, eu vou colocar if, vou abrir parênteses porque a condição vem dentro, eu vou usar como parâmetro a média, e eu vou perguntar, se a média for maior ou igual a 60, no nosso caso eu estou usando 60, mas se eu fosse usar um número com casa decimal, eu ia usar aqui o 6.0, né? Aqui eu tenho então, é implícito, tá? Se for maior ou igual a 60, o que eu vou fazer? Eu vou mandar escrever aprovado. Eu vou até deixar dessa forma para depois mostrar para vocês. Caso contrário, que é o se não, eu quero que escreva o quê? Reprovado. Essa exclamação aqui é só uma observação, é só porque eu quero que apareça lá. Então, vamos pensar a seguinte situação. Aqui, depois dessa eu tenho aqui a condição. Se essa condição for verdadeira, ele vai executar o então. Reforço que aqui a gente não tem a palavra então, mas ela está implícita aqui, tá? Então, para o então, eu tenho uma linha e para o se não, eu tenho uma linha. Quando eu tenho apenas uma linha, é opcional a utilização da chave. Se eu tivesse mais de uma linha, aí eu teria que pôr a chave. Mas mesmo assim, aqui tá certo, eu posso apresentar dessa forma, mas quem quiser usar a chave, pode usar a chave. Às vezes tem aluno que fala, professor, eu vou ficar aí com dúvida depois, se tem a chave ou não tem a chave, então eu quero colocar em todos. Então fica a critério de cada um, tá? A questão da indentação, que é isso que eu coloco pra frente aqui, é só uma questão de organização mesmo, é porque eu particularmente, como programador, eu gosto de ter esse código organizado. Então, aqui eu tenho uma condição, eu tenho a situação do então, e aqui eu tenho o que vai ser realizado para o se não. Eu vou executar e vou demonstrar, porque ainda existe uma alteração a ser feita aqui, mas mesmo assim eu vou executar. Lembrando que para executar, ou eu venho aqui nesses comandos aqui, tá? Que aqui eu tenho compilar e executar, no meu caso é o F11, aqui eu venho só executar e aqui eu tenho compilar. Então, quando eu quero ver se tem erro, eu venho nesse aqui, ou aperto o F9 do teclado, ou executar, ou
compilar e executar. É importante que você coloque o cursor do mouse em cima para saber qual desculpa, qual é o atalho do seu teclado que você pode utilizar. Então, aqui depois que ele faz essa compilação, ele vai começar solicitando essa entrada de dados aqui na ordem. Então, por exemplo, agora ele está executando a linha 28 aqui do lado, né? Nesse momento, na verdade, ele já executou a 28 e está executando a 29. Porque toda vez que tem um sim, o cursor fica piscando esperando a entrada de dados. Então, eu tenho a primeira nota, por exemplo, eu vou colocar 20 aqui. Então, quando eu coloco 20, ele está executando nesse momento a linha 31, que é onde ele está aguardando para digitar alguma coisa. Eu vou digitar 40. E agora ele está executando a linha 33, que é 50. Então, observem que ele colocou da seguinte forma. A média das notas informadas é 36 ponto alguma coisa. E aí, em seguida, ele colocou aprovado. Observem que aqui eu não pulei a linha. Essa frase aqui que ele está executando agora é a 45, que é o System Pause aqui, ou seja, ele deu um pause esperando até que eu clique em qualquer tecla para ele poder sair. Então, aqui agora, o que seria interessante? Eu dar um /N aqui depois desse reprovado, ou seja, eu quebrar a linha aqui. Como que eu faço isso? Eu venho aqui dentro da própria, aqui dentro da aspas e coloco /N. Se eu quiser pular mais de uma linha, basta eu colocar mais de um /N. Quantos /N tiver, a quantidade de linhas. Aí fala, por que, professora, que eu preciso colocar nos dois? Você concorda comigo que quando ele faz esse teste lógico aqui, se ele for verdadeiro, ele vai executar essa linha. Se ele for falso, ele executa essa. Então, ele nunca vai executar a linha 38 e a linha 32 de uma vez só no mesmo programa. Se for verdadeiro, ele executa essa e não executa esse restante e já passa para cá. Agora, se essa condição for falsa, ele não executa essa parte aqui e já passa direto para essa e executa essa. Daí, a necessidade de colocar o /N nas duas situações aqui, porque ou ele executa o então, ou ele executa o se não. Então, eu coloquei para compilar de novo, né? No meu caso, no meu teclado é o F11, mas reforço que basta vocês virem aqui, colocar aqui na frente, ele vai aparecer qual é o atalho do teclado, ou se quiser vir diretamente e colocar aqui, tá? Então, ele está compilando aqui, vamos ver. Agora nós vamos testar, lembrando que a gente colocou aqui para pular duas linhas, tá? É isso para que não fique junto da frase, pressione qualquer tecla. Então, nós vamos aqui colocar 70, 90 e 80. Então, ele disse que a média das notas informadas é 80. Observem que aí ele foi e colocou aprovado. Aí fala, por que ele pulou uma linha aqui para aprovado? Quando eu escrevi essa frase aqui, ó, da linha 35, a média das notas informadas é... Observem que eu mandei escrever, depois do um espaço, está aparecendo esse espaço aqui. Depois tem a média, que é a variável, que foi calculada aqui em cima, então ele escreveu 80. E em seguida eu coloquei um /N. Esse /N é para que depois que ele formasse a média, depois do número média, ele pulasse uma linha, que foi o que aconteceu. Depois do 80, ele pulou para a linha de baixo e escreveu o que a condição minha tratou. Nesse caso, como a média foi maior ou igual a 60, ela fez o quê? Escreveu aprovado, que é o que está na linha 38, e em seguida pulou quantas linhas? Pulou uma, pulou duas linhas. Então, ele pulou daqui para cá e daqui para cá. E aqui já apareceu a frase do System Pause, que é pressione qualquer tecla para continuar. Só relembrando, tem alguns alunos que talvez eu expliquei em sala de aula, mas não lembrem como mudar essa cor aqui do fundo. Observem que o meu, ele tá cinza no fundo e a letra tá preta, mas tem como eu alterar. Então, esse comando do System Color aqui é o comando que permite com que eu faça essa alteração. Então, eu vou colocar um número aqui só para vocês terem uma noção. Vou colocar o número 99 aqui, depois eu vou explicar por quê quando ele compilar. Vou compilar esse programa novamente. No meu caso, como eu já expliquei, com o F11. Então, assim, às vezes é importante eu mudar a cor do fundo, mudar a cor da frente. Às vezes eu mostro uma mensagem de erro e quero realizar essa alteração. Então, por esse motivo é importante. Então, ele fez a compilação. No meu caso, é porque meu computador... Desculpa, eu vou colocar aqui 9... Deixa eu pensar alguma coisa. 99A, que é um valor que não tem lá, como eu vou explicar para vocês por que ele vai aparecer a tela preta. A partir daqui, desse comando, esse System Color, na verdade, o comando System Color é o que muda a junção.
Esse número que aparece aqui, que no caso aqui está o 99A, é o comando que muda a cor da letra, tanto a cor do fundo quanto a cor da letra. Quando eu coloco o número aqui no meu código, que ele não existe na tabela de cores, e ele vai aparecer automaticamente essa mensagem aqui. Então, assim, no caso de vocês, pode ser que apareça uma mensagem preta, tá? E aí ele mostra aqui, por exemplo, a seguinte informação. Atributos de cor são especificados por 2 dígitos. O primeiro corresponde à cor da tela de fundo. Então, aqui no caso, o primeiro número que você coloca é de fundo. E o segundo, a cor do primeiro plano, que no caso seria a letra. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Essas são as cores possíveis. E aí, você vai escolher uma dessas para poder caracterizar a cor do seu programa. Lembrando que o primeiro número é a cor do fundo e o segundo é a cor da fonte que você quer. Por que apareceu essa tela? Tá vendo que aqui eu digitei 99A? Como aqui não existe 99A, ele vai e aparece essa tela aqui. Então, não é que o 99A vá demonstrar essa tela. Toda vez que você digitar algo aqui, colocar um número aqui, na verdade não é digitar, que você inserir um número aqui, mandar compilar, e esse número não tiver nessa tabela, automaticamente ele já vai aparecer essa tabela. Então, vamos supor que você coloque o número 7F. Observem que aqui não tem o 7, aqui não tem o F, então já vai aparecer essa tela. Então, vamos escolher. Eu quero, por exemplo, a cor do meu programa, vamos imaginar, a cor do fundo eu quero cinza, que seria o 8, e a cor da letra eu quero vermelha, que seria o 4. Então, eu quero fundo cinza e a cor da frente da letra vermelha. Então, lá eu vou ter que colocar o número 8 e o número 4. Então, vou fechar aqui. Vou vir aqui apagar esses dois números aqui, vou colocar o número 8 e o número 4. Lembrando que o 8 é a cor do fundo e o 4 é a cor da letra. Eu escolhi lá, o 8 era cinza e o 4 seria o vermelho, que seria a cor da letra. A partir daí eu já compilo esse programa e quando eu compilar esse programa ele já vai demonstrar. Uma coisa que eu queria reforçar, não sei se vocês perceberam, quando eu compilei o programa, ele não pediu para salvar. É porque no meu caso, esse arquivo já estava salvo. Mas todas as vezes que vocês abrem um novo arquivo e a partir daí vão fazer desenvolver um código de um programa, quando você compila a primeira vez, ele já vai e já pede para salvar. Então, observem que aqui ele mudou, tá vendo? A cor do fundo é cinza e a cor da frente é vermelha. Então, quando eu digito a nota aqui, se eu digitar a nota aqui, ele já vai trabalhar essas questões. Então, eu tenho aqui a nota 30, eu tenho a nota 90, eu tenho a nota 23. Então, eu tenho a média essa, e esse aluno foi considerado reprovado.